Olá, meu nome é Kleber de Magalhães, eu sou terapeuta holístico, conselheiro em dependência química e um dos palestrantes do curso online da Femoterb. Hoje trataremos de um assunto chamado manutenção do tratamento e prevenção da recaída. Após o paciente iniciar o seu tratamento e o seu processo de recuperação, existe a necessidade da manutenção do mesmo. Diz um terapeuta americano que após iniciar o processo de recuperação, é impossível ficar estagnado. O exemplo que ele utiliza, e é um exemplo muito prático, ele diz que é como subir uma escada rolante que está descendo. Que se parar de se movimentar faz com que o processo da recaída seja novamente retomado. E que se não for revisto, que não for visto com clareza, fatalmente o levará de volta ao processo de uso. Identificar esses gatilhos, identificar esses padrões mantenedores, identificar esses fatores permissivos, esses fatores antigos de comportamento, é um desafio para cada profissional que tem atuado na área. Não só um desafio para cada profissional, mas um desafio para esse próprio paciente, que é o desafio de não perder de vista ele mesmo em meio ao seu processo terapêutico. Devido às demandas da vida, devido às circunstâncias da vida, esse paciente começa a se ocupar com tantas outras coisas e acaba se esquecendo daquela que é prioridade, daquela que é principal, que é o seu tratamento, que é a sua recuperação, que é a sua sobriedade, que é a sua abstinência. Preocupado muitas vezes com o trabalho, preocupado muitas vezes com a família, preocupado muitas vezes em ganhar dinheiro, preocupado muitas vezes em recuperar o tempo perdido, mas ele esquece que se ele não estiver em abstinência, ele esquece se ele não conseguir ficar limpo e de alguma maneira ele continuar esse processo de descendência, fatalmente, um dia ele não terá família, um dia ele não terá trabalho, um dia ele não terá saúde, um dia ele não terá dinheiro, um dia ele não terá vínculo social. Parece que quando ele está nesse processo de mergulho existencial, que é uma autoconsciência de si mesmo, essas questões são claras. Mas como eu disse, devido às demandas da vida, parece que essas questões começam a ficar secundárias. E aí entra a sua função como terapeuta. E aí entra a sua função como educador. Se você tem esse vínculo saudável com esse paciente, se esse paciente tem uma confiabilidade na sua vida e no seu trabalho, você tem toda a liberdade de poder intervir nesse momento. De tentar fazer alguma coisa por esse paciente que talvez ainda não escorregou, mas está prestes a escorregar. É claro que não podemos nos responsabilizar pela recuperação de cada uma dessas pessoas. Entendemos que a responsabilidade ela é individual. Somos responsáveis por um trabalho aplicado com humanidade, por um trabalho aplicado com excelência, por um trabalho aplicado com qualidade. Somos responsáveis em gerar um vínculo, uma empatia. Somos responsáveis a estabelecer contatos familiares que nos permitem estar próximo a esse paciente ou a esse ente querido. Mas no fundo nós sabemos que a responsabilidade de estar limpo e de ficar de pé, ela é individual. Mas mesmo que essa responsabilidade seja individual, eu gostaria de, nesse dia, chamar a atenção para a nossa responsabilidade como profissionais da área. Muitas das vezes, diante dessas situações, se omitem. Muitas das vezes, por causa de vínculos não tão saudáveis, se omitem diante da sua responsabilidade. Creio que
fomos colocados diante dessas pessoas como agentes modificadores de uma história. No fundo, essas pessoas que caminham conosco, elas caminham porque elas contam com a gente. No fundo, essas pessoas que de alguma maneira passam pelos nossos ambulatórios, passam pelas nossas igrejas, passam pelos nossos grupos de autoajuda, passa pelas nossas comunidades terapêuticas, as nossas clínicas de recuperação, as nossas clínicas especializadas. De alguma maneira elas passam por ali porque alguém confiou no nosso trabalho. Creio que essa responsabilidade ela está sobre os nossos ombros. E a responsabilidade que temos é deixar sempre claro para o paciente que a tomada de decisão sempre será dele. Mas cabe a nós fazer com que esse paciente esteja diante da sua decisão de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. Cabe a nós tirar os obstáculos, cabe a nós remover as pedras, fazendo com que ele possa escolher com a maior clareza possível a atitude que ele tem que tomar diante da sua vida. Sabemos que não podemos decidir por esses pacientes, mas nós sabemos que podemos ser pessoas que possam evitar grandes prejuízos, gerar respostas de enfrentamento, criar respostas de enfrentamento que aumentem a autoeficácia desse paciente e façam com que esse paciente diminua a probabilidade de novamente voltar ao uso. Cabe a nós, com as ferramentas que estão sendo colocadas nas nossas mãos, nos dedicar a aplicar essas ferramentas, primeiramente talvez na nossa vida, para vivermos uma experiência real com a mensagem. E aí depois sim, tentar levar essa mensagem a outro que ainda está sofrendo. Eu queria te dizer nesse dia que existem pessoas que confiam em você. Existem pessoas que estão colocando os seus entes queridos nas suas mãos. E há uma responsabilidade muito grande sobre a sua vida. Mas creio também que você é um ser capaz de dar uma resposta. Esse paciente tem essa capacidade de uma psicoadaptação muito grande. Desde que mostremos para ele com clareza a necessidade da continuidade da sua recuperação, principalmente fazendo com que ele lide com a SAD, que é aquilo que nós chamamos de síndrome de abstinência demorada. Uma síndrome que é pouco conhecida no nosso país, pouco falada no nosso país, mas protocolada nos países europeus, entendida nos países europeus, onde o tratamento acontece com muita facilidade. Cabe a nós identificar os gatilhos dessa crise. Cabe a nós identificar as emoções que acompanham essa crise. Cabe a nós identificar os traços psicológicos de adicção que fazem com que esse paciente se estabeleça novamente dentro dessa crise, gerando através dessa crise uma visão novamente de túnel, onde o final é uso. Cabe a você e a mim ajudar esse paciente a ter esse entendimento que a recaída ela pode ser evitada, o processo pode ser detido desde o momento em que esse paciente tenha uma aceitação, uma admissão da necessidade da continuidade do tratamento ao resto do longo da sua vida. Não por um tempo somente de sobriedade, mas por um tempo em que faça com que essa vida dure por uma eternidade, a começar vivenciando o dia de hoje. Que nós não ficamos presos aos pensamentos negativos, que nós não fiquemos presos aos pensamentos condenatórios do passado, que muitas vezes nos paralisavam e não deixavam com que nós tomemos determinadas atitudes. Que nós não fiquemos presos aos comportamentos antecipatórios, tentando antecipar as situações,
Sabendo nós que essas situações hoje estão ao comando e ao controle do nosso poder superior, da nossa compreensão. Que nós não fiquemos presos aos nossos pensamentos fantasiosos e continuemos de alguma maneira levando esse paciente a um mergulho dentro da sua própria realidade. Que sejamos preparados e capacitados a vivenciar algo real e verdadeiro como uma experiência de vida e prática a todos nós. E consigamos levar a mensagem àquele que ainda está sofrendo. Queria te dizer que esse paciente conta com você. Queria te dizer que você foi a pessoa que ele escolheu como referência, como um instrumento ajudador da modificação do seu estilo de vida. Que você possa seguir a sua caminhada. Que você seja feliz nessa jornada de trabalho. E que de alguma maneira esse curso ele possa te fazer refletir sobre as exigências e as demandas de um bom tratamento. Mas acima de tudo, sobre a exigência e a demanda de um verdadeiro ser humano. Até breve. Que Deus te abençoe.